E a Guararapes, dona da Riachuelo, registrou um lucro líquido de 168 milhões de reais no segundo trimestre desse ano. Resultado que você vê aí na tela representa uma alta de 36,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o maior lucro da história da companhia para um segundo trimestre. O EBITDA ajustado, que mede o resultado operacional, somou então 461 milhões de reais. É a alta que você vê aí na tela de 12,7% em um ano. E a receita líquida consolidada cresceu 3,3% na comparação anual a 2,7 bilhões de reais. Nas vendas de vestuário, o indicador de mesmas lojas avançou 7,8%, mas o ritmo desacelerou em relação ao segundo trimestre de 2025 e mesmo assim o vestuário completou o 12º trimestre consecutivo de crescimento neste caso. E a gente conversa para repercutir todo esse cenário agora com o André Farber, que já aparece aqui do nosso lado, CEO da Riachuelo. Bem-vindo mais uma vez, André, aqui no Money, uma boa tarde para você. Muriel, eu que agradeço, CNN, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Explica pra gente o que significa esse resultado, que foi o melhor segundo trimestre da história. O que significa, mas principalmente o que explica esse resultado. Olha, realmente é o melhor resultado da nossa história, a gente está muito orgulhoso. A gente tem passado por um processo de transformação na empresa, já são 12 trimestres consecutivos de crescimento, com 11 trimestres de crescimento de margem. A somatória dessa combinação de crescimento de top line, né, de receita, com crescimento de margem é o que faz com que o nosso resultado ele se consolide desse jeito. A gente tem investido muito em inovação de produto, na melhora da experiência, em criar um novo formato de loja da Riachuelo, e acho que o consumidor está entendendo isso. A gente está tendo boa demanda e com isso a gente tem crescido por esses 12 trimestres consecutivos. Estamos muito felizes, acho que tem a ver com essa melhora da nossa experiência e da proposta de valor. Perfeito. E você mesmo disse que vocês têm mostrado aí melhora com relação às margens especificamente. Vocês enxergam novos ganhos de eficiência daqui para frente ou já está mais ou menos no limite diante do cenário? A Riachuelo é uma empresa muito interessante. A gente é uma empresa que tem a cadeia integrada. A gente tem uma maior fábrica de vestuário da América Latina, é nossa. A gente é o maior empregador da moda no Brasil, com 33 mil pessoas trabalhando na empresa. Nós também somos o maior empregador do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte, com mais de 10 mil postos de trabalho lá. A gente vem trabalhando em integrar melhor a nossa cadeia de valor, a fábrica, as lojas, todo o nosso planejamento, e isso tem feito com que esse planejamento mais assertivo, com mais qualidade, ele faz que com a máquina opere melhor e com isso a gente entregue mais margem. Como é que vocês fazem esse equilíbrio, levando em consideração a expansão da carreira de crédito, com um risco aí de talvez inadimplência maior, com esses juros altos, apesar de estarem em queda, ainda assim a gente está com um cenário de juros em 14%? A gente tem uma operação financeira muito relevante. A gente, ao longo da nossa história, já emitiu mais de 35 milhões de cartões de crédito. Hoje a gente tem mais de 5 milhões de cartões de crédito ativos. A gente tem uma operação dedicada, com um time bastante sênior, bastante maduro. Estamos utilizando modelos cada vez mais sofisticados para concessão de crédito. E acho que essa experiência, essa história, modelos robustos, é o que faz com que a gente continue crescendo a nossa carteira de forma conservadora, mas com bastante controle da inadimplência e com bons resultados. Agora, André, vocês estão falando que esse é o momento de expandir, de abrir novas lojas. Eu queria até entender um pouco sobre esses novos planos também, já pensando do porquê realmente fazer esse movimento num cenário de custos tão altos, um custo de capital que permanece realmente muito elevado e um cenário de juros que está preocupando bastante também. A Riachuelo é uma empresa que tem 79 anos, é uma empresa que acredita muito no Brasil, na potência do brasileiro e nas oportunidades que o Brasil oferece também. Já passamos por muitos cenários aqui e a gente, acho que um dos sucessos da companhia é essa mentalidade de crescimento, a gente olhar para frente sempre com uma visão otimista e saber que a gente está investindo para construir um futuro melhor, sempre fortalecendo o nosso negócio.
Eu acho que a gente perdeu o contato com o André. A gente vai tentar restabelecer o contato para que ele continue trazendo um pouco mais sobre os planos da Riachuelo daqui para frente, esse balanço como um todo da empresa, balanço que foi divulgado e que a gente vai continuar repercutindo por aqui. E a gente trazendo um pouco sobre esse cenário porque a gente está acompanhando uma dificuldade como um todo do mercado, né, com relação ao cenário dos juros, em torno aí de 14% ao ano. Isso é uma apreensão extra. E agora sim a gente tem a conexão já restabelecida com o André, ele volta para conversar com a gente. Agora sim, André, a gente consegue te ouvir. Desculpa, a gente acabou perdendo sua conexão. Eu que peço desculpa, tivemos um problema de sinal aqui. Não tem problema. Mas eu estava falando que a gente tem uma visão muito de longo prazo aqui na empresa. A gente acredita muito no Brasil, no futuro, e a empresa sempre investiu. Acho que um dos segredos do sucesso é nessa nossa mentalidade de crescimento. Então, assim que a gente olha para o futuro, independente, né, do cenário político, do cenário econômico, e também, mas estamos sempre preparados para reagir rápido, uma empresa que preza muito pela agilidade, pela rapidez, e então a gente opera nesses dois mundos, o mundo de uma visão de longo prazo muito sólida, mas ao mesmo tempo muita flexibilidade, muita rapidez, muita agilidade para a gente se adaptar aos determinados momentos. E a ideia é abrir quantas novas lojas? O que vocês estão enxergando aí ainda para esse ano ou já para 2027? Nesse segundo semestre, a gente está planejado para abrir 14 novas lojas Riachuelo. Algumas já estão em obra, algumas já abrem até na semana que vem. E também passar por mais 7 reformas para o nosso novo modelo de loja, que respira nova marca, tudo que a gente está evoluindo aqui de jornada, de experiência, de produto. Então, a gente vai ter mais de 20 lojas novas da Riachuelo, lojas bem diferentes dessas que estão aparecendo aqui na tela, mas que melhoram muito a nossa experiência do consumidor, que é um dos grandes fatores que eu falei no começo, que estão fazendo com que a gente cresça muito as nossas vendas. Agora, aproveito para te perguntar, porque a gente percebe que o varejo como um todo aqui brasileiro parece estar vivendo um momento aí de consolidação, pelo que a gente tem acompanhado. Apesar aí da concorrência internacional, que a gente sabe que está cada vez mais forte, né? As empresas maiores, na sua avaliação, acabam se saindo melhor, mesmo diante de um cenário de juros altos? Como é que vocês estão enxergando isso com o exemplo da Riachuelo? Eu diria assim, que eu acho que para mim o segredo de quem se sai melhor num cenário, eu acho que tem uma consolidação, é de quem traz um melhor serviço, um melhor produto ao consumidor. E aí eu acho que quem consegue se estruturar para continuar inovando, para continuar trazendo produtos melhores para o consumidor, para continuar evoluindo, está preparado para esse crescimento. Eu acho que você pode ser pequeno, você pode ser grande. Eu acho que o segredo não é o tamanho, o segredo é a quantidade é a qualidade, a inovação, estar constantemente se reinventando. E agora, com essa abertura de novas lojas também, desse cenário todo de se reinventar, vocês acreditam que tem espaço ainda para novas altas de preços ou vocês já repassaram todos os custos já que deveriam ter sido repassados, por exemplo? Olha, a gente vem trabalhando com bastante competitividade em preços, a gente não vem aumentando muito o preço, a gente vem crescendo metade por preço, metade por volume. Em geral, a parte de preço tem mais a ver com mix, com o consumidor buscando produtos de um preço até maior, não é o produto que nós estamos aumentando o preço. Então, a gente não vê um cenário de aumento de preços, a gente vê um cenário de bastante competição, onde a gente tem uma cadeia muito bem estruturada que nos leva a oferecer preços muito competitivos para o consumidor, e o caminho não está em aumento de preço, não vejo por aí. Perfeito. E aí aproveito para perguntar também quais são os principais desafios que você enxerga daqui para frente, André? Quais são os pontos que mais preocupam vocês, por exemplo? É inadimplência, é tributação, é competição internacional? O que vocês estão enxergando? Ou juros altos? Enfim, o que vocês enxergam que talvez mereça assim, uma atenção especial para os próximos trimestres? Eu acho que a gente tem os fatores macro, né, que sempre eles pegam todo mundo que faz parte da economia, então juros altos não ajudam, eu acho que baixo crescimento econômico também vem dos juros altos não ajudam, então a gente tem que sempre estar muito atento para um cenário macro que ele está um pouco mais desafiador, mas a gente tem conseguido navegar bem, então continuamos muito atentos. E acho que a segunda parte tem a ver com nós mesmos, é manter a chama acesa, é estar sempre buscando, estar incomodado, estar olhando para como a gente pode. A gente cresceu há 12 trimestres, mas como a gente vai crescer por 13, 14, 15, 16, 17 trimestres, depende muito também da nossa força, da nossa mobilização interna aqui, dessa vontade de crescer, que é até um dos nossos valores aqui da Riachuelo, que é estar sempre olhando para frente de forma otimista, com muita vontade de construir um futuro melhor.
E para a gente encerrar o nosso papo aqui, aproveito para te perguntar o que vocês estão esperando agora para os próximos trimestres, porque agora a gente tem um trimestre que foi o melhor aí da história de vocês, portanto, o que esperar dos próximos trimestres? É conseguir evoluir e melhorar ainda mais ou ainda mantendo o pé no chão? Como é que vocês estão enxergando também essas projeções? A gente sonha muito alto, nossa expectativa, nosso sonho é sempre continuar batendo nossos próprios recordes, mas sempre com os pés no chão. Então, acho que a gente é uma empresa que, por um lado, tem a gente acredita que o céu é o limite, que o limite está nos nossos próprios sonhos e nossa vontade de fazer, como eu já falei. Então, a gente vai continuar criando, construindo para conseguir sustentar crescimento, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre gosta de fazer para depois contar. A gente tem uma cultura bastante pé no chão, a gente sempre vai aos pouquinhos, a gente não tem normalmente planos que a gente não gosta de dar passos maiores do que as pernas. Então, seguimos aqui trabalhando forte, sonhando muito. Muito bem, André Farber, CEO da Riachuelo, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa. Esperamos conversar mais vezes para seguir atualizando o cenário da empresa, viu? Nós que agradecemos aqui a Riachuelo o espaço e parabéns pelo seu trabalho, Muriel, pelo trabalho da CNN. Muito Obrigada, obrigado. André. Obrigada. Boa tarde para Até você. logo. Até.